Eu quero, nessa noite, falar para vocês sobre essa imagem. Você se vê assim, embaixo das asas do Senhor? Embaixo das asas da compaixão? Porque esse é o ano da compaixão, aqui na Alameda. E compaixão é um amor que vai além. A palavra do original hebraico recede, quer dizer que é algo mais profundo que bondade e amizade. Descreve a disposição do coração de Deus para demonstrar de uma maneira surpreendente o seu amor para alguém. Ela ainda está relacionada ao útero e às entranhas. Então, esse é o ano que nós vamos viver essa graça poderosa do nosso Deus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. A compaixão é uma virtude e ela consiste em compartilhar do sofrimento do outro, gerando aproximação. A compaixão é uma das principais características de Jesus. E Jesus é aquele que nos ensina a ter compaixão e misericórdia. Marcos 6,30 diz assim, eu quero só contextualizar vocês nessa história. Jesus passou o dia inteiro pregando, ensinando para uma multidão. E ele tinha enviado os apóstolos, ele tinha enviado eles para pregar o evangelho, e naquele momento eles estavam voltando. No versículo anterior, a cabeça de João Batista tinha sido cortada. Então havia um alvoroço muito grande naquele momento. E aqui no 30, Marcos 6,30 diz assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia vindo muita gente, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram se retirar, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Imagina isso. Jesus manda os discípulos para um barco, para eles poderem descansar, para chegarem num lugar deserto, mas as pessoas viram e elas começaram a correr de todos os lugares para se encontrar. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Espírito de Deus, ela é mais poderosa do que o martelo que esmiuça a penha. Manifesta, Senhor, o teu poder. Fala conosco. Jesus, nós viemos aqui te ver. Viemos ouvir a tua voz. Ministra os nossos corações. Toma o teu lugar, Senhor. Eu dependo de ti. Que eu desapareça, mas que o Senhor cresça. Cresça, Senhor, porque nós viemos aqui só para estar contigo. Obrigada, Jesus. Manifesta o teu poder. Amém. Amém. Continuando. Os discípulos disseram, no 36, os discípulos disseram a Jesus, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprarem algo para comer. Ele, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. Imagina se Jesus ia mandar o povo ir embora com fome? Vocês acham? Se nós, que somos mais, fazemos um café para as irmãs, imagina se Jesus ia deixar o povo inteiro, o dia todo, e depois vão embora com fome. Jesus não faz isso. E eles disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E já estava a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. E pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. A Bíblia diz, nessa parte, que os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação. Porque se nós estamos com Jesus, nada vai nos faltar, nada. E isso requer estar num lugar de obediência e de confiança no que Ele diz, em quem Ele é. Eles tinham acabado de viver aquele grande milagre, foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eles entraram no barco debaixo de uma ordem de Jesus, mas quando os ventos começaram a vir contrários a eles, logo o medo veio. A preocupação, a angústia. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. E isso é poderoso. Isso é poderoso demais. Porque a palavra faz exatamente aquilo que essa imagem faz. Ela te protege. Ela te agasalha. E mesmo que você olhe para um lado, para o outro e diga: Deus não está comigo. Ele está sim. Ele está com você. Deus é Espírito. Ele é invisível. Mas quando você ouve a sua palavra e você obedece, você estabelece uma lei espiritual. Porque Jesus é o verbo vivo. Ele é a palavra. Ele estava numa montanha distante orando. Mas ele estava vendo eles. Você consegue perceber isso? Quando você tem uma palavra de Deus, você se torna visível no meio de uma multidão. Porque Deus Ele preza em cumprir a sua palavra. Então Jesus estava vendo tudo. E imagine você lá no barquinho da sua casa. E lá vem os ventos contrários. Ai, vento contrário. Curitiba tem uns ventos, né, irmãs? Que, meu Deus do céu, parece que vai acabar o mundo. Mas Jesus estava com eles, em oração, em intercessão. E Ele foi ao seu encontro para os salvar. Nós precisamos ter uma palavra. Essa é algo que Deus fala o tempo inteiro comigo. Porque ela garante que Jesus está conosco. Ele entra no nosso barco. Porque Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra viva e manifesta. Em nome de Jesus, Ele jamais te deixará, jamais. E nessa noite, Jesus quer aquietar seus pensamentos, como Ele aquietou aquele vento contrário. Você percebeu no texto que Ele não disse nada? Ao contrário de quando no outro texto, Ele anda sobre as águas com Pedro, Ele manda o mar se acalmar, aqui Ele simplesmente chega. Quando Ele entra no barco, tudo se aquieta. Quando Jesus entra no teu coração, quando Ele entra na tua casa, no teu trabalho, na tua angústia, no teu medo, nas tuas preocupações, tudo se aquieta. Tudo se aquieta. Mas quantas vezes, irmãs, nós estamos como esses discípulos. Acabamos de viver um grande milagre. No mesmo dia, digamos que Deus fez algo extraordinário pela manhã, mas à noite, à tarde, chega a má notícia. E nós já começamos a ficar com medo. Já esquecemos o que Ele fez.
Por isso o texto fala, eles não entenderam o milagre da multiplicação. Eles não entenderam que aquele que fez uma vez, continuará fazendo. Eles não entenderam que o Deus da toda a provisão estava ali, porque Jesus é tudo o que você precisa. Se você precisa de uma cura, Ele é a cura. Se você precisa de uma provisão, Ele é a provisão. Se você precisa de paz, Ele é a paz. E tudo que nós precisamos é estar com Ele. Estar com Ele. E Ele olha, e Ele tem compaixão de nós. Jesus não vai nos mandar embora de mãos vazias. Ninguém encontra com Jesus para sair do mesmo jeito. Jamais Jesus vai te chamar. Vamos tomar um café comigo, filha. E Ele vai falar. E no final Ele não vai tomar nem um cappuccino com você. Duvido. Ainda mais aqui em Curitiba. Vai comer um croissant com você, uma cheesecake. Jesus nos alimenta. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que eu preciso. Não deixe a dureza do coração não fazer você perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Ele não vai nos mandar embora de mãos vazias. Porque da mesma forma que Ele mandou os discípulos prepararem o milagre. Você viu? Ele disse, verifiquem o que vocês têm. Vejam o que vocês têm. Deus sempre vai fazer um milagre com aquilo que você tem na sua mão. Existem 2 elementos para o milagre. O que você tem e o sobrenatural de Deus. Sempre é assim. Se você crer, vai acontecer. Mas eu te pergunto agora, fecha os teus olhos. O que você tem que pode colaborar, que pode Deus usar para fazer o milagre que você está esperando? Pensa. O que Deus está fazendo? Porque Ele está movendo os céus e a terra para realizar esse milagre. Em nome de Jesus. Deus pode usar o que você tem? Tenha sua fé renovada. Não tenha medo. Confie. Não é um fantasma. É Jesus. É Jesus que está vindo ao seu encontro. O vento vai se aquietar. Simplesmente pela presença dEle na sua vida. Jesus tem um plano, irmãs. Um plano perfeito. Um plano, e os planos de Jesus são lindos, porque Ele sempre tem um final feliz. Sempre. De Gênesis a Apocalipse, todos os planos, todas as histórias das pessoas que ouviram e obedeceram a Deus, tem um final feliz. Até quando Jesus morreu e o inferno começou a se alegrar e todo mundo ficou entristecido, os discípulos ficaram entristecidos, Ele ressuscitou e nos deu o céu e nos deu a oportunidade de morarmos com Ele. Jó foi restituído de tudo o que ele perdeu. Então acredite. Acredite no plano perfeito de Deus. Em nome de Jesus. Jesus se move em compaixão por você e te cerca com a sua misericórdia. Lamentações 3:22 vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. A palavra hebraica para misericórdia é chesed, que é a capacidade de alguém entrar na dor do outro. Mas você entra de uma forma que você entende a mente do outro como se fosse a sua. Você vê com os olhos dela a dor que ela está sentindo e você sente com o seu coração. Misericórdia é muito mais que piedade. É muito mais do que isso, porque é uma ação. Jesus não simplesmente viu a multidão com fome, Ele as alimentou.
Jesus não viu os discípulos com medo, ele cessou o vento. Então, a compaixão eu sinto a dor do outro, mas a misericórdia me faz agir em favor do outro. A misericórdia me vê alguém faminto e eu o alimento. Vê alguém solitário e eu faço companhia. Então, misericórdia e compaixão são duas coisas que andam juntas. Você sente, mas você age. E você age naquilo que o outro não merece. Olha só, que somos nós. Não merecemos nada, mas o Senhor nos dá. Amém? Ele agiu, ele foi até eles e fez o vento cessar. Eu quero te dizer que Deus sabe até onde você pode suportar. Você acha que Jesus não estava vendo lá do alto da montanha, orando, o vento vindo? Tudo é dele. Claro. Você acha que Jesus não estava dentro do coração dele? A gente acabou de entender qual é o sentido dessa palavra. Ele estava nas entranhas dos discípulos. Ele estava dentro do medo deles. Ele estava dentro das angústias deles. E ele queria que eles se lembrassem que ele multiplicou os pães, mas eles não lembraram. E a palavra vai dizer em 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vai prover o livramento para que vocês a possam suportar. Irmãs, isso é algo poderoso, porque tem vezes na minha vida que eu oro, e nada muda, e parece que o negócio fica mais, eu estou mais igual a fornalha lá dos irmãos, colocando mais lenha, e eu digo: Jesus, o Senhor não vai fazer alguma coisa? Não, não vou. Então é porque eu posso, você pode. Irmãs, o ouro é purificado no fogo. Jerusalém celestial é feita de ouro. As muralhas são de ouro, as ruas são de ouro. E isso fala de pessoas regeneradas no fogo. Isso fala de pessoas transformadas. Isso fala de pessoas purificadas. Isso é tão poderoso, porque na hora que você e eu estamos passando por isso, a gente quer correr. A gente não quer ficar nesse lugar. Mas Ele nos dá uma chancela, uma autoridade que o inferno recua. Satanás diz: naquela casa eu não posso entrar, porque naquela casa tem o fogo de Deus. Naquela casa todo mundo é purificado. Naquela casa todo mundo é transformado. Eu não posso tocar naquela irmã. Eu posso até perturbar ela de longe, mas de perto eu não consigo. É isso que o fogo faz na tua vida. É isso. Você é ouro. Olha para essa irmã que está do teu lado e diz: você é ouro, irmã. Ouro. De verdade. Joia rara. Amém? Aplauda o Senhor pela vida dessa querida aí do teu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me movo em compaixão, mas eu preciso ter atos de misericórdia, que são as vestes das filhas de Deus. Compaixão e misericórdia. Apocalipse vai dizer que as vestes da noiva são de linho fino, puríssimo, bordado a ouro, que são os atos de justiça dos santos. É aquilo que você faz, é aquilo que você promove no reino, é o perdão que você dá, é aquela vez que você tem razão, mas você se cala. Você fica caladinha e só Deus sabe como você está por dentro. Mas Colossenses 3,12 diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Na Bíblia, a feminilidade está totalmente associada a virtudes como bondade, amor, temor ao Senhor. E essa é uma beleza típica das filhas de Deus. A sua beleza não é apenas exterior, ela vem de dentro para
fora. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Irmãs, a alegria é mais poderosa do que botox. Você tem que acreditar nisso. Ela preenche muito mais do que qualquer ácido. A alegria do Senhor é a nossa força. Força sobrenatural que nos levanta no dia mau. Sabe por quê? Eu vou te avisar. No dia mau, alguém vai bater na tua porta, vai contar a história dela, que é igual a sua, e vai te pedir um conselho. E você vai dizer, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem para mim. Aí você começa a falar. Você está aconselhando a pessoa e você ao mesmo tempo. Quem é que já viveu isso? Não. Todo mundo. Porque nós temos um rio de água viva dentro de nós. Quando você pensa que é fraca, aí é que você é forte. Porque o poder de Deus vem e te dá sabedoria. E te dá graça. E a irmã está ouvindo e dizendo, meu Deus, nunca vi tanta sabedoria. Não sabe ela que você está sendo aconselhada também. Ela não sabe. Que Deus está falando com você naquele momento, porque você sempre vai ter algo para dar com Jesus. Você sempre vai ter algo para dar com Jesus. E eu vou te dizer, no dia que você pensa que não tem nada, aí é que o pão multiplica. E multiplica, e multiplica, e bate outro na porta, e liga outra, e chora, pelo amor de Deus, faz isso. E você vai. Quando acaba o dia, você está... Senhor, que dia foi esse? Foi o dia da multiplicação. O dia da multiplicação. E aí a noite chega. A noite chega. E você vai pensar assim, Jesus, e aí eu agora? Não mudou nada na minha vida. Irmã, Jesus está orando por você. Ele está intercedendo por você. Ele vai cessar esse vento, creia. Creia. Como é que alguém que viveu uma grande multiplicação não vai viver esse grande outro milagre? Hoje eu encontrei uma irmã querida e eu falei para ela assim, olha, mais uma marca do Evangelho na tua vida, mais algo que o inferno vai olhar para você e dizer assim, essa tem autoridade, tem autoridade. Passa pelo fogo, mas o fogo não queima. Passa pelas águas, mas as águas não afogam, porque o Senhor é contigo. Você crê nisso? Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor, em nome de Jesus. No livro de Juízes, nós encontramos a história de uma mulher singular, porque só teve ela. Então, Débora. Uma juíza que governou o povo de Deus, e ela ficou conhecida por ser mãe de Israel, pela sua compaixão pelo seu povo, que vivia sofrendo atrocidades e opressão pelos inimigos. Débora era uma dona de casa, como muitas de nós. Mas ela se dispôs a fazer a sua parte e recebeu vitória ao confiar em Deus. Juízes 4, do 1 ao 5, diz assim. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Guardem isso. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Azorete Ragogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. E durante 20 anos ele maltratou o povo de Deus sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. E Débora, a mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. E havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora se sentava debaixo dela. E os israelitas vinham até ali, para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ramá significa lugar alto, de vigia, e Betel, casa de Deus. Era exatamente entre esses dois lugares que Débora estava, que ela se assentava e atendia os filhos de Deus. E eles subiam ali em busca de justiça, em busca de paz, em busca de alegria. Essa história é muito semelhante à nossa, aos dias atuais. Porque os dias continuam difíceis, de lutas, de injustiças e opressões, certo? Percebam que a maldade do povo de Deus permite que o mal continue reinando.
Com quem Deus pode contar para mudar tudo isso? Naquela época, ele contou com Débora. Será que hoje ele pode contar com você? Será que ele pode contar contigo? Você pode dizer, pastora, mas eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o Brasil, mas eu quero te dizer, você pode mudar a sua casa. Você pode mudar o seu trabalho. Você pode mudar a sua família, seu círculo de amizade. Aonde você for, estabeleça o reino de Deus. Porque Débora estava embaixo de uma palmeira. E aquela palmeira ficou conhecida como a palmeira da Débora. Será que a sua casa é conhecida como um lugar de aconselhamento, de paz, de alegria, de renovo? Será que todos te conhecem pela justiça que você promove? Pela paz que você traz? Aquela casa era um lugar seguro. Aquela palmeira representava isso. Ali, ó. Débora e os filhinhos. Onde se encontrava abrigo, bondade, bons conselhos e justiça. Isaías 32, 18 diz assim: o meu povo viverá em lugares seguros, todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Salmo 91, do 1 a 4, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas, pois a sua fidelidade é armadura e proteção. Salmo 119, 114 vai dizer assim: tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Débora é aquela mulher que conseguiu vencer o inimigo daquela opressão. 20 anos. Deus deu a ela estratégia. Deus deu a ela graça. Porque naquele tempo, as mulheres não eram mais do que aquelas que faziam a família aumentar. Mas Deus deu a ela uma sabedoria, uma graça que todos se submeteram à sua direção. Israel foi livre. E eu quero te perguntar, Deus pode contar com você como um instrumento dele aqui em Curitiba? Ou você que está nos assistindo, na sua cidade, aonde você está? Será que ele pode fazer isso? Será que a sua casa pode ser esse lugar seguro? Será que você pode ser essa mulher? Pode sim. Estabeleça o reino de Deus aonde você for. Jesus disse, porque aquilo que Débora fazia naquele lugar, nada mais era do que estabelecer o reino. Nada mais era do que promover a justiça. Nada mais era do que promover a paz. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. Aonde houver justiça, promova a justiça. Aonde houver tristeza, leve a alegria. Aonde houver guerra, estabeleça a paz. O reino está dentro de nós. Seja justa, pacífica e alegre. E você pode dizer, Meg, irmãs, isso é totalmente intencional, de propósito, uma grande imitação de Cristo, não importa, vá em frente, você vai conseguir. Não olhe as circunstâncias, não olhe, não sinta o vento contrário te parando, vai indo, vai seguindo, vai remando, Jesus está vindo, Ele está descendo do monte para vir ao teu encontro. Mas você precisa ser forjada. Amém? O Senhor quer dar à sua igreja ainda mais autoridade nesse tempo. Débora se assentava na palmeira para julgar, para ensinar. Se assente com Cristo nas regiões celestiais. Não deixa no nível que o diabo muitas vezes
nos chama em meio a problemas e a dificuldades. Ela estava num lugar alto porque Deus habita em lugares altos. Quantas vezes Satanás nos chama para fofoca, para inveja, para maledicência, para confusão, para a justiça própria. E ele diz, desce aqui. Você diz, não desço. Há uma grande obra que eu estou fazendo a ponto que eu não posso parar. Eles olharam para Jesus e disseram assim, se tu és o Filho de Deus, desce. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Nós só descemos das regiões celestiais quando a obra de Deus estiver completa e consumada na nossa vida. Amém? Nós não entramos em guerra com Satanás. Deus envia os seus anjos que lutam por nós. Mas você e eu precisamos estar em lugares altos. E isso requer dedicação, leitura da palavra, jejum, oração, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Em nome de Jesus. 2 Crônicas 20:17 diz assim. Eu coloquei isso na hora de vir para cá. O Senhor disse que muitas precisam ouvir isso. Então receba essa palavra profética. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. 2 Crônicas 20:17. Tome sua posição, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor estará com vocês. Amém? Você crê que o Senhor é contigo? Então vai nessa batalha. Eu não sei o que você tem que enfrentar, mas o Senhor já enviou o seu livramento. É Ele que vai pelejar por você. E você vai enfrentar tudo isso vestida de feminilidade, muito feminina e autoridade. E para isso, você precisa ter a palavra de Deus. Débora era profetisa, ela tinha a palavra de Deus na sua boca, ela falava com sabedoria e bondade. Provérbios 31:26 vai dizer, fala com sabedoria e a instrução da bondade estará na sua língua. Uma mulher pode expressar amor e bondade ao próximo por meio de palavras edificantes, evitando fofocas, intrigas ou palavras duras. Débora ajudava os necessitados e Provérbios 31:20 vai dizer, abre a mão aos aflitos e estende a sua mão aos necessitados. A caridade e a generosidade são maneiras concretas de demonstrar amor. Seja ajudando financeiramente, emocionalmente, mas com ações práticas. Seja pacificadora. Mateus 5:9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Promova a paz, irmã. Promova a paz. Abre mão da tua razão. Abre mão, renuncia à tua razão, porque é Jesus que nos justifica. Levanta a bandeira da paz na tua casa, do teu trabalho, com as tuas amigas, no meio dos teus conflitos. Mega, eu tenho razão, eu sei, Deus também sabe. Mas mais importante do que a sua razão é a paz. É a paz. Porque você será chamada filha de Deus pela paz que você promove. Evite conflitos desnecessários. Busque a reconciliação. Promova um ambiente de paz. Isso é intencional. Você está lá na sua casa, no meio dos seus, e daqui a pouco alguém começa a falar do outro. Daqui a pouco, quando você vê aquela confusão, e você precisa ser aquela que muda o assunto. Ai, tá tão boa essa sobremesa, né? Bota comida na boca do povo que eles param de falar. Vai dando assim para eles, sabe? Quando eu ministrava nas crianças, sabe o que eu fazia? Porque elas falam muito, né? Mais do que eu até. E eu dava um pirulito para cada uma na hora que eu ia ministrar. Aí pronto, ficava todo mundo calado. Então, dá comida para essa mesa faladeira, fofoqueira. Dá comida e começa a orar no teu espírito. Senhor, eu repreendo todo espírito de confusão. Irmãs, nós precisamos ter discernimento. Quantas vezes Satanás vem roubar o almoço do domingo? O único dia que você encontra com os seus.
Quantas vezes o Natal, o teu aniversário, o aniversário de casamento, parece que ele espera. Parece não é. Especialista. Requintes de crueldade. O dia que você está mais feliz, ele vem para te roubar. Ele vem para te roubar. Promova um ambiente de paz. Essa é uma grande demonstração de amor, mas principalmente de maturidade. Na dúvida, fique em silêncio. Seja hospitaleira, seja esse lugar de abrigo. Hebreus 13:2 diz: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Receber bem as pessoas, oferecer cuidado, atenção aos outros, fortalece os laços de amor. As pessoas se sentem amadas, queridas. Sejam submissas e demonstrem humildade. Colossenses 3:12, 14 vai dizer: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu. Não fiquem irritados uns com os outros. E perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. A humildade e a submissão permitem que uma mulher sirva aos outros com amor, sem buscar reconhecimento ou retribuição. Em último lugar, ore pelos outros. De tantas coisas que Jesus fez, de tantos milagres, curas, poderes miraculosos, coisas incríveis. De tudo isso os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Interceder pelos outros é um ato de amor poderoso que demonstra cuidado genuíno. Quando alguém pedir para você orar, ora imediatamente. Não diz assim: eu vou orar. Você ora lá na sua casa, você vai esquecer. Já ora. Já pega o telefone, já grava um áudio, já faz aquilo naquele momento. Porque aquele é o momento da angústia e da dor. Não é depois, é naquele momento. E essas são as marcas das filhas de Deus que eu quero deixar com você. Para que nós possamos gerá-las ainda mais dentro de nós. Bondade, sabedoria, generosidade, pacificadora, hospitaleira, submissão, humildade e intercessora. Eu quero que nós sejamos conhecidas como um lugar seguro, aconchegante, cheiroso, que todos queiram estar. Que quando alguém que você ama pensar, quem eu posso procurar? Lembre de você, em primeiro lugar. Eu sei que ela tem uma palavra de Deus para mim. Eu sei que ela vai orar por mim. Eu sei que ela vai me acolher. Eu sei que ela vai fazer isso, seja você. Há um sentimento poderoso, que é a expressão de tudo que Deus nos falou essa noite. E eu quero finalizar com isso. Queria chamar os levitas para cá, que é a amizade. Jesus elevou o nível do amor, porque ter uma amiga verdadeira, estamos num culto de mulheres, é um tesouro. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Jesus disse em João 15:15, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque o amigo faz por amor, mas o servo faz por obrigação. A amizade verdadeira é um nível maior de amor. Um nível maior de amor. E em Marcos 2, do 1 ao 5, vai contar uma história incrível, que eu creio que vocês conhecem. Jesus estava em Cafarnaum e ele logo ouviu dizer, e todo mundo queria estar onde Jesus estava. E muitos se reuniram naquele lugar porque sabiam que Jesus estava ali. Mas 4 amigos tinham um amigo com um problema nas suas pernas. Ele era paralítico. E aqueles amigos começaram a pensar o que era que eles podiam fazer. Então, até ali, eles tiveram compaixão. Ok? Mas eles tinham ouvido falar de Jesus e daquilo que Jesus fazia. Mas havia um impedimento para chegar até Jesus. Irmãs, quantas vezes haverá um impedimento se não for todas
todas as vezes, para você chegar até Jesus, para você levar alguém aos pés de Cristo, sempre haverá um empecilho, sempre haverá um impedimento. Então comece antes a orar, comece a entrar em batalha espiritual por essa pessoa. E aqueles homens não se detiveram sobre isso, eles chegaram, e essa cena é linda em The Chosen. Quem não viu, veja, porque isso marca a nossa vida com um amor extraordinário. E eles ficaram olhando, e uma multidão, e soldados à frente, estava tudo cercado, não tinham como eles entrar, e o amigo numa maca. Você já teve um amigo que você teve que carregar? Você já teve uma amiga que você teve que carregar? De tantas dores que ela tinha, tantas tristezas. Ou será que você foi essa amiga que alguém te carregou? Mas aqueles amigos, eles subiram no telhado. Eles abriram um buraco no telhado. E eles desceram o seu amigo até os pés de Cristo. Não há amor maior que esse, do que levar os seus amigos aos pés de Jesus. Porque Ele é o único que cura. Ele é o único que transforma. Ele é o único que liberta. Então, de tudo que nós falamos essa noite, seja essa amiga verdadeira, seja essa mulher que se move em ínfima compaixão, que é misericordiosa, que não fica esperando que outra vá e faça o que é para você fazer. Você está lá, não é o pastor, não é a pastora, é você. Você está, Deus está te dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade. E eu quero contar uma coisa para vocês. Eu queria que você se colocasse de pé, porque nós vamos orar. Essas férias, aconteceu um milagre na minha casa. As minhas flores, eu aprendi a cuidar delas. Antes eu não tinha tempo para elas. Mas Jesus tem me ensinado a olhar as coisas pequenas e lindas que são deles. E eu orei e eu pedi, Espírito Santo, me ensina a cuidar dessas orquídeas. Mas eu também fui para o Google me informar. Mas eu orei. Eu digo, Jesus, me ajuda aqui. E elas começaram a florescer, ficaram maravilhosas. Uma delas foi até a Angeline que me deu. Gente, 6 meses aquelas flores lá. E eu disse, gente, isso é sobrenatural. Porque na minha casa só passava uma semana. E agora elas brotam. Aprendi a falar com elas. Vocês são lindas. A Ingrid diz, mãe, você está ficando maluca. Eu digo, eu não quero saber, olha, você estava florescendo. E Deus estava falando isso para mim. Sobre atenção, sobre amor, sobre cuidado. Aqui tem uma especialista em orquídeas, a Isolde. Não sei se você fala com as suas, Isolde, eu falo com as minhas. Mas eu fui para as férias e eu esqueci delas. Completamente. A palavra de Deus diz, pode uma mãe esquecer do bebê que mama? Ainda que ela te esqueça, eu jamais te esquecerei. Sabe quando eu lembrei delas? 22 dias depois. E elas não estavam num lugar que a chuva podia bater. Elas estavam dentro da garagem. A viagem inteira de volta, eu voltei aflita com aquilo. E quando a gente chegou, elas estavam iguais ao que eu deixei. Iguais. Tinham mais botões, mais flores. Elas estavam lindas. Perfeitas. E você pode dizer assim, Meg, que milagre tão simples. Irmãs, o Deus que se preocupa com uma flor, será que não vai se preocupar com todas as outras coisas? Com teus filhos, com a tua casa, com os teus sonhos, com a tua cura, com a tua guerra, com aquilo que para você é impossível. E naquela noite eu fui dormir tão grata e Jesus me visitou e Ele disse, eu aguei as suas flores. Eu digo, eu sei, Jesus, porque o Senhor é o jardineiro. É isso que a tua palavra diz, que quando Maria Madalena chegou diante do sepulcro e ela achou que Jesus estava vazio e Jesus, o jardineiro, estava naquele lugar, eu achei que as minhas flores estariam mortas, mas o jardineiro passou na minha casa. O que está morto na tua vida, o que está seco, o que se apagou, foram os teus sonhos. O que aconteceu? Jesus, o jardineiro está aqui. Ele está aqui.
E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Traz o teu impossível. Traz o teu milagre. Traz a tua melhor amiga. Coloca aos pés de Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Porque o Senhor está neste lugar. Amém? Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor. E se eu fosse você, eu viria aqui, porque há uma virtude neste lugar. Há um rio de Deus passando, e aonde esse rio passa não haverá falta de nada. Aonde esse rio passa haverá cura, haverá provisão, haverá milagres. Deus que visita os nossos do outro lado do mundo. Deus que entra em hospitais agora. Deus que ressuscita mortos, sonhos, projetos. Ele está aqui. Oh, Espírito de Deus, Espírito de vida, sopra teu vento de poder, Senhor. Traz reconciliação, traz transformação. Cura a alma ferida, cura a alma enferma, Senhor. Cura aquela que está se sentindo abandonada, desamparada, esquecida. Eu quero pedir para você, facilitadora, vem orar. Ministras do Senhor, orem. Vamos orar. E vamos adorar o Senhor. Amém. Sim. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Vem, Espírito de Deus, Espírito de vida. Sopra teu vento de poder, Espírito Santo. Tu és o nosso abrigo, tu és a nossa morada. Enxuga agora todas as lágrimas. Tira toda a desesperança, Senhor. Noites sem dormir, noites de aflição, Pai. Lembra as tuas filhas, o Senhor está vindo. O vento vai cessar. Multiplica o pão, multiplica, Senhor. Multiplica a fé, multiplica a coragem, multiplica as forças agora. Em nome de Jesus, reveste-nos, Senhor, com veste de santidade. Que sejamos conhecidas como as pacificadoras, as melhores amigas, as amigas de Deus. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração. Você sairá daqui para ser a melhor amiga da vida inteira de alguém. Você fará isso? Terá compaixão, terá misericórdia. O Senhor vai te encher de sabedoria, de graça. Amém? Em nome de Jesus. E agora, nós mudamos o formato desse culto. A gente vai ter uma oportunidade de nos sentarmos em pequenos grupos. E as mulheres do Ministério de Mulheres vão ouvir vocês. Então, eu gostaria que você ficasse para esse momento. Não vamos passar das 9h30, que é o horário do culto terminar. Então, eu estou terminando antes, para que a gente possa ter essa oportunidade. Então, as meninas vão até vocês e vamos fazer pequenos grupos. E aí, nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor falou conosco. Amém? Mas antes eu quero me despedir de você que está em casa. Obrigada por estar aqui conosco. Amo vocês em Jesus. E vem estar conosco presencialmente. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Ele te dê a paz. Amém? Vai para viver um final de mês.